Tudo bem, pessoal? Mais uma videoaula. Hoje vou abordar o tema cores, ok? Especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou construir e vou apresentar para vocês o disco cromático, ok? Baseado nas cores pigmento opacas. E a partir daí, a gente vai explorar a questão da harmonia das cores, tá certo? Então, eu vou focar em cores pigmento opacas, mas gostaria de lembrar que a gente também tem cores pigmento transparentes e tem as cores luz. Eu tenho uma videoaula que se chama Entendendo as Cores, depois, se vocês tiverem curiosidade, podem acessar aí também. E para entender um pouco mais a respeito de cores, eu vou fazer diversas videoaulas sobre cores, cada uma abordando um tópico específico. Ok? Hoje então é a harmonia de cores. Vamos lá? Bom, para começar, vou carregar o nosso disco aqui, que vai ser a base para eu apresentar para vocês a teoria que eu preciso apresentar. É importante lembrar que as cores elas têm suas cores primárias, e a partir dessas cores primárias a gente tem a geração de todas as outras cores, Por isso que, além de primárias, ela também tem o nome de geratriz, porque é a partir delas que surgem todas as outras cores. Como a gente está falando de cores pigmento opacas, a tríade primária vou começar a explicar e já pintando aqui o nosso disco, ok? Para ir entendendo melhor e assimilando esse conceito. Vamos lá, então, a gente tem o amarelo, tá certo? Eu vou pintando aqui. Vai ficar uma pintura meio rudimentar, mas a proposta é essa mesmo. É importante vocês entenderem o que precisa ser passado aqui. Ok? Então, a primeira cor primária que a gente tem aqui é o amarelo. Ok? Eu sempre vou reforçar isso. A gente está falando de cores pigmento opacas. Ok? Então, a primeira cor primária é essa aqui. Já pintei. Vou compondo o disco aqui. E depois que ele estiver completo, eu explico para vocês que a partir desse disco, quais as combinações que a gente pode fazer para aplicação das cores em qualquer área que explore questão visual, principalmente o design, ok? A segunda cor é o azul, ok? Então, aqui é só a ideia, não precisa ficar caprichando muito na cor, não, na pintura, ok? Só para vocês entenderem, ok? Essa é a segunda cor. Já vou aplicar aqui também nesse disco externo aqui. Continuação do meu disco. Ali é só para vocês entenderem como que eu vou compondo essas cores. Por fim, a terceira e última cor primária aqui é o vermelho. Ok? Então vou pintar aqui de vermelho. Certo? Compondo essa tríade aí. Aqui. Parece que eu fugi das aulas de pintura, quando eu estava na escola. No prézinho. Ok, então a gente já tem a tríade primária aqui. Agora é importante entender, como eu disse no começo, a partir das primárias que a gente tem as outras cores, todas as cores do espectro. A gente vai abordar aqui as primárias, secundárias e terciárias. Conforme eu for pintando aqui, compondo o disco, eu vou explicando o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, a gente tem aí o vermelho, o azul, o amarelo, e que são as cores primárias. A combinação de duas primárias gera a secundária, tá certo? Então, para ficar bem mais fácil de compreender isso, vamos pensar no seguinte: eu tenho aqui o azul, tenho o amarelo à direita, e a combinação dessas duas cores vai me gerar uma secundária, que é o verde. Ok? Então, vou inserir o verde aqui. Que aí fica intuitivo. Ok, temos o verde. Vou aplicar aqui também.
porque na hora que eu compor esse disco por completo, o que vai servir de referência pra gente é essa área externa onde eu estou pintando agora, ok? Vamos lá. Verde. Bom, acho que já dá pra entender. Maravilha. Vou pegar uma outra cor aqui, vou explicar. A gente tem o vermelho acima e tem o amarelo, ok? A combinação dessas duas cores vai gerar laranja. Okay? Então, coloco nessa posição aí no disco. Vamos aplicar aqui também. Maravilha. E aqui, para concluir, vou combinar aqui o azul com o vermelho, e dessa combinação a gente vai ter o violeta. Tá certo? Violeta. Tá aqui o disco externo. Maravilha. Bom, como vocês puderam perceber, eu parti de 3 cores: azul, amarelo, vermelho, cores primárias. Gerei as secundárias combinando 2 cores primárias, né? Tendo as combinações vermelho-azul, vermelho-amarelo e amarelo-azul. Gerei as outras cores, o violeta, o laranja e o verde. Tá certo? Como vocês podem ver, ainda há alguns espaços em branco aí nesse disco, né? E para a gente continuar preenchendo o disco, e que são as cores terciárias que vão ocupar esse espaço, eu vou combinar uma cor primária mais uma cor secundária, tá certo? E aí eu tenho a cor terciária. Então, vamos começar a pintar o disco aqui. Aqui eu tenho um laranja, aqui eu tenho um amarelo. A combinação dessas duas cores vai me gerar um amarelo alaranjado, ok? Estou pintando ali entre o laranja e o amarelo. E tem o amarelo alaranjado, ok? Vamos lá. Ali acima tem o vermelho, à direita o laranja. Nesse espaço aqui, entre as duas cores, eu tenho o vermelho alaranjado, ok? Vermelho alaranjado. Vou fazer um acabamento aqui, né? Muito capricho aqui nesse caso. Vamos para a próxima. Nós temos aqui o vermelho e o violeta. Então, entre essas duas cores, a gente vai ter o vermelho violetado. Ok? Estou preenchendo ali o campo. Vocês podem ver, o disco vai se formando, né? Esse disco, depois de concluído, vocês podem ter uma referência, ajuda bastante para quando for compor seu material visual, ajuda. Esse disco ele pode ser bem mais completo, mas aqui vai dar uma boa base para vocês. Eu acho não, tenho certeza que vai ser muito útil. Okay? Entre o violeta e o azul, a gente vai ter o azul violetado. Ok? Preencher aqui. Azul violetado. Mais uma cor aqui. Entre o verde e o azul, a gente vai ter o azul esverdeado. Azul esverdeado. Vou preencher esse campo aqui.
Eu não sei como vai ficar a visualização disso. Estou torcendo aqui para ficar bom, uma boa visualização para vocês poderem entender bem o que eu estou querendo passar. Vamos lá. Para finalizar, entre o amarelo e esse verde, a gente tem o amarelo esverdeado. Okay? Amarelo esverdeado. Prontinho. Construí o disco. Né? Então, acho que ficou claro aí para vocês, né, que a gente partiu das primárias, foi para as secundárias, por fim, as terciárias. Né? Então a ideia era construir, montar esse raciocínio com vocês, para entender a lógica da coisa. Eu não quis trazer o disco pronto, porque eu acho que dessa forma ajuda vocês a captarem melhor a ideia de como as cores são construídas aí nesse disco. E agora que é o objetivo da nossa aula, trabalhar as possibilidades de harmonização de cores, então a gente vai usar esse disco como referência. Então, vou fazer o seguinte, vou arrastar esse disco aqui para a esquerda. Já está com uma boa visualização. Deixa ele aqui à esquerda. E vou abordar com vocês algumas questões então, em relação às cores. Então, a primeira etapa a gente fez a composição do disco cromático. Agora é a segunda etapa. Tá? A gente vai trabalhar a questão da harmonização das cores. Bom, acho que para começar, poderia falar... tem muitas coisas que eu vou falar, provavelmente vocês já ouviram falar, já aplicam, tá? Mas vou passar porque é fundamental a gente explorar esse tema, explorar dessa forma que eu estou mostrando para vocês, para dar uma boa visão em relação às cores. Do amarelo ali e até o vermelho violetado, a gente tem o seguinte, que eu vou até riscar aqui para vocês. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ok. Do amarelo, né, até o vermelho violetado, a gente tem as cores quentes, ok? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. São as cores quentes, ok? Dessa divisão para cá, né, então a gente tem as cores frias, ok? Explora um pouco aí, até por analogia, a questão da temperatura das cores, apesar que em um estudo mais aprofundado de cores vocês vão perceber que as cores têm também seus graus de intensidade, é um estudo bem complexo, mas aqui a ideia é uma visão geral. Tá? Então é só a primeira subdivisão para mostrar para vocês que a gente tem cores quentes e cores frias. Tá? Segunda abordagem que eu vou fazer aqui com vocês, podendo mostrar as possibilidades. Né? Então deixa eu selecionar o pincel aqui. Pronto. Questão das cores, se eu escolher qualquer cor, vamos trabalhar esse disco externo aqui, tá? Esse que a gente preencheu por último, aqui o externo, porque as outras cores já estão contempladas nele. A gente vai trabalhar no material visual, seja de design, de arquitetura, decoração, propaganda, enfim, qualquer material visual. Partindo desse disco a gente tem várias possibilidades, né? Então, vamos supor, né, eu vou começar de uma forma e a gente vai evoluindo. Sei lá, se eu selecionar aqui o vermelho, por exemplo. Selecionei o vermelho, né? E pretendo trabalhar com esse vermelho no meu material visual. Né? Então, se eu escolher apenas uma cor e explorar diversas nuances dessa cor, diversas porcentagens, na verdade, então aqui eu vou pegar o vermelho 50%. Ó, então aqui a primeira cor está o vermelho 100%, aí na sequência eu coloquei 50% desse vermelho e agora eu selecionei 25% desse vermelho. Tá vendo? Ele faz uma composição harmônica, tá certo? Eu posso trabalhar um material apenas com tom de vermelho, eu estaria trabalhando com um material monocromático, né? Pelo fato de ter apenas uma cor. Essa é uma das possibilidades. Eu poderia fazer isso com qualquer cor que está no disco. Peguei o vermelho só como exemplo, ok? Isso é uma forma de aplicação, pensando em harmonia. Agora, isso não.
Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Agora eu vou falar para vocês das cores análogas. Tá? Então eu falei já de monocromia, né? Trabalhar cores análogas é interessante porque assim a gente consegue criar combinações assim bem suaves e bem confortáveis, né? As cores análogas, para ficar bem claro, deixa eu pegar o pincel aqui. Aqui. Quando a gente pega essas cores vizinhas aqui no disco, né? Então vou selecionar aqui cores aleatórias. Então eu peguei aqui essas cores vizinhas. Tá vendo? Aqui essas cores vizinhas, elas são cores análogas. Também conhecidas como adjacentes, né? São cores análogas. Eu consigo fazer combinações muito harmônicas, sempre pensando no disco, nessas cores vizinhas. Né? Eu poderia incluir mais uma cor aqui também, ou uma quinta cor, não tem problema. Né? E a gente consegue resultados interessantes aí. Lógico, não dá para estender muito ali o número de cores, você não perde a proposta, mas você pega um conjunto de cores ali vizinhas no disco. Né? Então eu vou até demonstrar para vocês aqui o que a gente pode fazer. Selecionar uma forma, um retângulo aqui. Então, eu vou criar um degradê partindo de duas cores, né, do disco. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, deixa eu ver que cor que eu vou selecionar. Vou selecionar esse verde aqui. Ok. Selecionei o verde. Vou selecionar o amarelo alaranjado. Vou aplicar um degradê aqui. Vocês vão ver que... Olha que interessante. Tá vendo? Fica uma composição muito harmoniosa. E vocês podem perceber, né, que nas extremidades a gente tem o verde, que eu selecionei, e a gente tem o amarelo alaranjado. Só que como faz um degradê, automaticamente, se a gente procurar ali no meio, a gente tem o amarelo, né, e a gente tem o amarelo esverdeado também ali no centro. Tá? Então, eu peguei ali o disco e ele compôs para mim essas cores intermediárias. Vou dar mais um exemplo aqui, antes de partir para a próxima, né, para vocês verem as possibilidades. Vou pegar aqui essas cores quentes aqui, vou pegar o vermelho, indo para o próprio laranja. Outra possibilidade, olha que interessante. Tá vendo? Quando a gente explora essa questão das cores análogas, a gente tem um resultado bem bacana aí para compor o nosso material visual. O estudo de cores ele é muito amplo, né? Eu estou falando aqui de harmonização das cores e tudo mais. Mas tem séries, questões bem mais profundas para a gente explorar nas cores que eu vou abordar em outras videoaulas, como, por exemplo, produção de sentido, a questão da psicologia das cores, né, um estudo mais aprofundado e tal. Mas aqui a gente está falando de harmonia, tá? Então por isso que não estranhe se eu me prender exclusivamente na harmonia das cores. Tá? Então, falei de cores quentes e frias, falei de monocromia, né? Falei de cores análogas agora. Né? Agora eu vou falar para vocês de cores complementares. Né? Toda cor tem a sua complementar. Para a gente encontrar a complementar num disco cromático é super simples. Tá? Lembrando assim que cor complementar, como o próprio nome diz, elas são complementares, mas elas são muito impactantes. Né? A gente tem que tomar um extremo cuidado a fazer uma composição usando essas cores. Né? Eu acho que além da harmonização de cores, a gente também tem que ter muito bom senso. Né? Não é só porque tem uma harmonização, a gente precisa dosar, né? Precisa ter esse bom senso para poder aplicar para qualquer situação. Né? Então, como que a gente detecta, né? Como a gente identifica as cores complementares? Super simples. Vou partir de uma primária aqui, tá? Eu tenho um amarelo aqui no disco. É só eu olhar a cor oposta. Eu tenho violeta. Uma é complementar da outra. Logo, meu vermelho é complementar da minha verde. Esse azul é complementar do meu laranja. Tá certo? É assim que a gente identifica as cores complementares. Dá para fazer ótimas composições, né? Ótimas composições mesmo, assim, pensando na questão dessas cores complementares, mas tem que usar com muito bom senso, né?
Vou até aplicar aqui. Vou selecionar aqui o laranja. Pintar aqui. Selecionar o azul. São as complementares. Ó, tem uma harmonia. Vou pegar outras duas cores aqui. Vamos lá, vou pegar o amarelo. O violeta. Tá vendo? Vermelho. Verde. Ok? Então essas são as famosas cores complementares. Dando continuidade, eu vou falar para vocês agora de cores complementares decompostas. Vamos lá. Tentar simplificar isso daí. O que são as cores complementares decompostas? Deixa eu selecionar a ferramenta aqui. Ok. Deixa eu pegar uma cor diferente. Pronto. Como que a gente detecta a cor complementar decomposta? Vou partir essa cor aqui. Ok. O azul violetado. Esse pincel está muito espesso, né? Deixa eu reduzir aqui. Está muito agressivo. Vamos lá. Tá certo? A complementar, eu acabei de dizer que a gente olha, né, no oposto. As complementares decompostas a gente identifica como? Eu selecionei o azul aqui. Eu vou na complementar, só que essa aqui eu ignoro. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar as vizinhas da complementar. Certo? Como ficaria então esse nosso desenho? Selecionei essa cor aqui. Tá certo? O azul violetado. Aí, se eu vier nessa cor aqui, eu peguei a complementar, mas eu não quero a complementar. Eu quero as vizinhas dela. Essa vizinha aqui para cima e essa vizinha aqui para baixo. Isso que eu acabei de mostrar para vocês são as complementares decompostas. Okay? Vou dar mais um exemplo com outras cores. Vou selecionar aqui o verde. A complementar do meu verde é esse vermelho. Não quero, quero as vizinhas. Então vem aqui e aqui. Olha que interessante. Geralmente elas dão menos impacto do que as complementares, mas isso também vai muito da forma de uso, a carga que a gente dá para cada cor, né? Então isso vai muito do material que a gente está produzindo e a intensidade que a gente usa cada cor, né? É a combinação, na verdade. Então é isso, a gente acabou de falar de cores complementares decompostas. Uma outra situação que a gente pode aplicar para harmonizar cores é explorar uma tríade cromática. Tá certo? Como a gente faz isso? Primeiro, a gente pode partir das primárias mesmo. Tá? Ó, se a gente pegar essa tríade, já é uma combinação muito harmônica. Tá certo? Vocês podem ver que ela está representada por um triângulo. Né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um eixo aqui nesse triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo equilátero, né? Ou seja, tem os três lados iguais. Vamos imaginar que tem um eixo aqui, nesse centro preto, e se a gente rotacionar esse triângulo, entendendo que aqui é o eixo, a gente sempre vai selecionar três cores. Dessa forma, a gente pode ir sempre selecionando essas tríades para trabalhar um material visual. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, essa cor. Deixa eu ampliar aqui no pincel. Ok. Eu poderia pegar essa cor e essa outra. Aqui eu já teria mais uma harmonização de cores, mais uma possibilidade. Ok? As próprias secundárias, olha que interessante. Vou pegar as secundárias aqui, ó. Violeta,
laranja e verde. Tá vendo? Ó? Outras possibilidades. Ok? Então aqui a gente pode pensar por esse caminho. Trabalhar as tríades de cores. Também dão resultados muito interessantes aí. Agora, vou explorar uma outra questão aqui de cores. Que são cores tétrades, né? Mas eu vou falar de uma composição específica, que é o acorde duplo complementar, ok? Como que funciona isso? Nessa combinação a gente tem duas cores primárias, ok? E as suas cores opostas, ok? É uma combinação ousada, é muito ousada, mas assim, usada da forma correta dá muito resultado. Então, deixa eu ver aqui quais as cores que a gente pode selecionar. Vou pegar aqui duas primárias. Então, vou pegar esse azul aqui, é uma primária, ok? Vou selecionar esse amarelo, que também é primária, ok? E vou pegar a complementar de cada uma delas. Então, eu tinha falado que a complementar do azul é o laranja, então eu vou pegar aqui, que é uma secundária, tá certo? E vou pegar a minha complementar aqui, pegar a complementar do meu amarelo, que é o violeta, tá certo? E conseguir essa combinação aí que vocês estão vendo, tá certo? Sempre parte de duas primárias e suas opostas, e aí a gente forma essa tétrade de cores, né? Isso a gente chama de acorde duplo complementar, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. E para finalizar, vou trabalhar, deixa eu ver, vamos trabalhar as cores tétrades também, tá? Para trabalhar cores tétrades, deixa eu selecionar aqui para explicar para vocês. Vou tentar explicar dessa forma. É como se a gente tivesse um quadrado, né, e esse quadrado selecionasse 4 cores. E essas cores formam a tétrade. Vamos ver, não sei se vai ser um quadrado perfeito aqui, mas é só para a gente ter a ideia. Então vamos tentar aqui. Isso. Não, assim não vai funcionar. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui. Deixa eu aumentar a espessura aqui. Aí. Vou selecionar aqui. 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 É um quadrado, quase um quadrado, mas a ideia é essa. Né? O que ajuda a entender aqui essa composição é o seguinte, a gente tem uma cor que eu selecionei aqui, vocês estão vendo que pula uma, duas casas, aí seleciono outra cor, uma, duas casas, seleciono outra cor, uma, fugiu aqui, duas casas, seleciono a outra cor, uma, duas casas. Então, nessa composição aqui, eu tenho essa cor, essa outra e essa outra. Formei uma tétrade. Aí a gente pode pensar na mesma lógica de construção daquele triângulo que eu mostrei para vocês, quando a gente estava trabalhando as tríades. Imagina que aqui nós temos um eixo, e à medida que você rotaciona esse quadrado, ele vai selecionar outras 4 cores, tá certo? Montando assim uma composição de cores tétrades, para a gente poder fazer um material aí bem rico e harmônico, seja lá o que a gente esteja fazendo, voltado para a área visual, mas eu sempre dou ênfase para o design, para a publicidade, mas serve para várias aplicações, até se você quiser aplicar no ambiente de casa, por conta própria, sem precisar de alguém especialista em cores, um decorador que seja focado em cores, mas para várias aplicações mesmo. Tá? Então, é isso. Espero que essa aula tenha contribuído aí com alguma coisa.
Eu vou preparar outros materiais, aceito sugestões, críticas, né, para a gente poder melhorar. É uma aula espontânea, vocês vão perceber que as características das minhas aulas elas são assim mais espontâneas mesmo. Tá? E muito obrigado por terem assistido.